Em meados de 1944, a Frente Oriental virou um teste brutal das táticas defensivas do eixo diante do poder de fogo soviético. A Wehrmacht, mesmo desgastada, adaptou-se com defesas em camadas, pontos fortificados com MG-42 canhões PK-40 ocultos e zonas de artilharia ajustadas previamente. Kampfgruppen, compostos por sobreviventes experientes, faziam contra-ataques rápidos em pontos frágeis para retardar o avanço vermelho. Mas a máquina de guerra soviética era implacável. Artilharia em massa, o temido deus da guerra, reduzia as linhas defensivas a escombros antes que os T-34 e IS-2 avançassem, apoiados por tropas de choque armadas com submetralhadoras e lança-chamas. Muitas unidades transformaram cidades em fortalezas, lutando casa por casa, rua por rua. Königsberg, Budapeste e Breslau tornaram-se campos de extermínio, onde os soldados alemães lutaram até a última bala. Na segunda metade de 1944, a outrora poderosa Wehrmacht estava em plena retirada na frente oriental. Quase tudo o que os alemães conquistaram desde o início da invasão à União Soviética, em junho de 1941, já havia sido perdido. As ofensivas implacáveis do Exército Vermelho forçaram as forças alemãs a abandonar vastos territórios, incluindo a Ucrânia e a maior parte dos estados bálticos. Os avanços soviéticos também tiraram a Bulgária e a Romênia da guerra, com a Finlândia buscando a paz para evitar mais devastação. Enquanto isso, as forças soviéticas avançaram profundamente na Hungria e Polônia, chegando à porta da Prússia Oriental, centro da Alemanha. Na Polônia, o grupo de exércitos A do general Józef Harb se preparava para o ataque, posicionando tropas defensivamente ao longo do rio Vístula para tentar conter os soviéticos. No entanto, essas defesas estavam longe de serem impenetráveis. Mesmo antes de parar para reabastecer, o Exército Vermelho já havia estabelecido 3 cabeças de ponte críticas na margem oeste do rio, preparando o terreno para sua próxima ofensiva. Um desses pontos de apoio estava a cerca de 36 quilômetros ao sul de Varsóvia, onde a primeira frente bielorrussa de Georgy Zhukov garantiu uma cabeça de ponte perto de Magnis. Essa posição, com até 16 quilômetros de largura e 10 quilômetros de profundidade, era uma séria ameaça às linhas alemãs. Outro, a cerca de 35 quilômetros a sudeste, tinha centro em Polawy e abrangia 18 quilômetros de largura por 10 quilômetros de profundidade. A maior e mais perigosa cabeça de ponte soviética era controlada pelo Marechal Ivan Konev, da primeira frente ucraniana. Posicionada perto de Sandomierz, aproximadamente 130 quilômetros a sudeste de Varsóvia, ela cobria uma enorme frente de 60 quilômetros de largura e se estendia por mais de 42 quilômetros de profundidade. Foi daqui que Konev planejou meticulosamente seu próximo golpe contra as defesas alemãs. Konev, um comandante endurecido pela batalha, havia ascendido a partir de origens humildes. Nascido em família camponesa em 28 de dezembro de 1897, iniciou a carreira militar na Primeira Guerra Mundial, mas participou pouco antes do colapso do Império Russo. No entanto, durante a Guerra Civil Russa, ele se destacou como um líder formidável, servindo como comissário do 17º Corpo Marítimo. Sua ascensão nas fileiras foi implacável, frequentando a Academia Militar Frunze e, mais tarde, comandando um regimento, uma divisão e até mesmo o 57º Corpo Especial na Mongólia, antes de assumir o controle do 2º Exército de Bandeira Vermelha separado. No final de 1944, Konev era um dos generais mais temidos e eficazes da União Soviética, liderando um exército pronto para dar o golpe final nas defesas orientais de Hitler. O futuro da Polônia ocupada e talvez da Alemanha estava em risco. Em junho de 1941, Ivan Konev já havia ascendido ao comando do 19º Exército, ocupando o posto de coronel-general. Ele desempenhou um papel fundamental nas batalhas iniciais, desesperadas e brutais, da invasão alemã. No entanto, sua carreira quase terminou em desastre.
Em setembro de 1941, ele foi nomeado comandante da Frente Ocidental, encarregado de deter o avanço implacável da Wehrmacht. Em menos de um mês, suas forças foram cercadas e destruídas em Vyazma, com 5 exércitos soviéticos eliminados. Fracassos tão graves geralmente resultavam em execução sob o regime rígido de Stalin. A intervenção do Marechal Georgy Zhukov salvou Konev, um raro gesto de misericórdia numa guerra em que a derrota costumava ser fatal. Com a mudança da sorte soviética, a de Konev também mudou. Em meados da guerra, ele liderou ofensivas que empurraram os alemães de volta e recuperaram territórios. Seu momento mais decisivo veio no início de 1944, quando suas forças desempenharam um papel crucial no aniquilamento do bolsão de Korsun-Cherkassy, uma derrota devastadora para as forças orientais de Hitler. Em reconhecimento ao seu sucesso, ele foi promovido a Marechal da União Soviética, o mais alto posto militar do Exército Vermelho. Agora, com o início de 1945, Konev estava pronto para atacar mais uma vez. Tanto Konev quanto Zhukov haviam recebido ordens quase idênticas: destruir as defesas alemãs no rio Vístula e avançar até o Oder, levando o Exército Vermelho à porta de Berlim. Contudo, os caminhos seriam diferentes. A ofensiva de Zhukov tinha como objetivo capturar Varsóvia, Radom, Łódź e Poznań, rasgando o centro da Polônia com força avassaladora. Enquanto isso, o caminho de Konev o levaria por Kielce, Częstochowa, Cracóvia e Katowice, atravessando o vital coração industrial da Silésia e debilitando a produção de guerra da Alemanha. Foi um golpe de martelo em 2 frentes para destruir o restante da frente oriental alemã. No caminho de Konev estava o general Fritz Hubert Grasser, comandante do 4º Exército Panzer, uma das últimas forças blindadas de Hitler. Nascido em Frankfurt em 11 de março de 1888, Grasser teve uma longa carreira militar. Ele ingressou no Exército Imperial Alemão em 1907, lutou na Primeira Guerra Mundial e se aposentou brevemente em 1933, apenas para retornar em 1935, quando Hitler preparava a Alemanha para a guerra. Em 1938, ele era coronel e comandava o Regimento de Infantaria 29 da 3ª Divisão de Infantaria, que mais tarde foi transformado em uma unidade de granadeiros blindados. Ele participou da Operação Barbarossa, liderando tropas na invasão inicial da União Soviética. Ferido em combate, Grasser retornou à linha de frente em março de 1943 como comandante da 3ª Divisão de Granadeiros Blindados. Em 1944, ele havia subido de patente para liderar o 24º Corpo Panzer e, em setembro daquele ano, assumiu o comando do 4º Exército Panzer, agora tentando desesperadamente manter a frente oriental unida. Com 500 a 600 quilômetros entre o Vístula e o Oder, as forças de Grasser enfrentavam chances praticamente impossíveis diante da esmagadora superioridade soviética em mão de obra, recursos e ímpeto. A batalha final pela Polônia estava para começar e definiria o destino da Alemanha. Apesar do nome, o 4º Exército Panzer estava longe de ser uma força blindada formidável. No início de 1945, restava apenas um resquício destruído de sua força, com poucos blindados para conter o avanço soviético. O exército era um mosaico de unidades enfraquecidas. O 56, o Corpo Panzer do general Johannes Bloch, tinha apenas 2 divisões de infantaria alemãs, a 17ª e a 214, junto com a 5ª Divisão de Reserva Húngara. O 42, o Corpo de Exército do general Hermann Hecknagel, era composto por 4 divisões de infantaria com efetivo reduzido, a 72ª, 88ª, 290 e 1ª e 342A. Enquanto o 48, o Corpo Panzer do general Maximilian Freiherr von Adelsheim, comandava mais 3 divisões de infantaria, a 68, a 168A e 304A. A única força Panzer disponível era o 24º Corpo Panzer do general Walter Nering, na reserva do exército, com 2 divisões blindadas e efetivo reduzido. A 16ª Divisão, Panzer do general Dietrich von Müller, contava com apenas 9 Panzer, 3 desatualizados, 13 Panzer, 4 de menor poder de fogo e 62 tanques Panther. A 17ª Divisão Panzer, do coronel Albert Brooks, reuniu 65 Panzer, 4 e 19 destroyers de tanques, Panzer 4/70. Para piorar, muitas das tripulações dos tanques eram recrutas treinados às pressas que estariam experimentando o combate pela primeira vez. Enquanto isso, a 10ª Divisão Panzer Grenadier, do general de brigada Karl Richard Kossmann, e a 20ª Divisão Panzer Grenadier, do general de brigada Georg Jäger, também estavam operando no setor do exército. O terreno desempenhou um papel crucial na estratégia de defesa alemã. O terreno que as forças de Konev enfrentariam era plano e aberto,
ideal para a guerra blindada. Fortificações foram erguidas diante da cabeça de ponte de Sandomierz e linhas defensivas extras rapidamente preparadas ao longo dos rios Niedera e Pilica. Mais atrás, posições de recuo se estendiam ao longo dos rios Vístula e Notek, com um cinturão defensivo final a quase 120 quilômetros a oeste. Porém, essas fortificações eram frágeis e muitas quase desguarnecidas pela falta de tropas. Konev queria usar sua vantagem em guerra móvel, avançando rapidamente pelas linhas alemãs e tomando travessias de rios importantes antes do inimigo reagrupar. Engenheiros seguiriam logo atrás para construir pontes, permitindo que as pontas de lança blindadas mantivessem o ímpeto. Qualquer cidade ou fortaleza que não pudesse ser tomada imediatamente seria contornada, com forças de apoio cercando e eliminando focos de resistência. Para executar seu plano, Konev liderava cerca de 1,1 milhão de homens, dos quais 750 mil eram tropas de combate na linha de frente. A inteligência alemã calculava que 3 ou 4 exércitos soviéticos estavam na cabeça de ponte de Sandomierz. Na verdade, eram 6, mais partes de um 7º, garantindo que, com o início da ofensiva do Exército Vermelho, as defesas alemãs seriam totalmente sobrecarregadas. Os soviéticos elevaram a Maskirovka, camuflagem militar, a um nível inédito, enganando com sucesso a inteligência alemã. Na cabeça de ponte de Sandomierz, as forças soviéticas tomaram grandes precauções para não serem detectadas. O terreno tinha cobertura natural, permitindo camuflar tanques, artilharia e infantaria com maestria. As transmissões de rádio eram mantidas ao mínimo absoluto, e todos os novos movimentos de tropas através do rio Vístula eram realizados sob a cobertura da escuridão. Qualquer vestígio visível de tráfego nas estradas era logo ocultado para evitar que o reconhecimento inimigo detectasse o acúmulo de forças. Para enganar ainda mais os alemães, Konev destacou o 4º Corpo de Tanques da Guarda do tenente-general Pavel Poluboyarov para simular a presença de 2 exércitos de tanques soviéticos adicionais ao sul da cabeça de ponte, no lado leste do rio. A farsa foi reforçada com 500 tanques falsos, cuidadosamente posicionados para serem vistos pelo reconhecimento aéreo alemão. A ilusão se fortaleceu com o tráfego de rádio falso, convencendo o alto comando da Wehrmacht de que um grande ataque poderia vir do sul e também da própria cabeça de ponte. Konev concentrou a maioria de suas forças na cabeça de ponte, pronto para a ofensiva. O tenente-general Vladimir Gluzdovsky, com o 6º Exército e 4 divisões de fuzileiros, controlava cerca de 40 quilômetros do setor norte. Voltada para o oeste, o Exército Vermelho havia reunido uma força esmagadora. O coronel-general Vassily Gordov, à frente do 3º Exército de Guardas com 9 divisões de infantaria, 3 brigadas de tanques, 1 de fuzileiros motorizados e 3 regimentos de canhões de assalto, estava pronto para liderar o ataque. À direita, o 13º Exército do tenente-general Nikolai Pukov tinha 9 divisões de fuzileiros, 3 regimentos de tanques e 4 de canhões de assalto reforçando a linha soviética. O 4º Exército de Tanques do tenente-general Dmitry Leliushenko, altamente móvel, contava com 5 brigadas de tanques, 3 brigadas mecanizadas, 1 de fuzileiros motorizados, 5 regimentos de tanques, 1 brigada e 4 regimentos de canhões de assalto, fornecendo o poder de choque necessário para romper as defesas alemãs. Com o engano no auge e uma força avassaladora prestes a atacar, os alemães ignoravam a real dimensão da ameaça soviética na cabeça de ponte. O Exército Vermelho se preparava para lançar uma ofensiva devastadora contra a frágil frente oriental alemã. As forças de Konev estavam tão fortes que, ao iniciar a ofensiva, os alemães seriam totalmente superados. Ao sul das forças de assalto principais estava o 52, o exército do coronel-general Konstantin Korotayev, com 9 divisões de fuzileiros e uma brigada de tanques. À direita estava o 3º Exército de Tanques da Guarda do coronel-general Pavel Rybakov, uma grande força com 7 brigadas de tanques, um regimento de tanques, 5 brigadas mecanizadas, 1 de fuzileiros motorizados, 1 de canhões de assalto e 6 regimentos de canhões de assalto. Mais ao sul, Major. O 5º Exército da Guarda do general Georgy Poluektov adicionou 8 divisões de fuzileiros, 1 divisão aerotransportada de fuzileiros, 2 regimentos de tanques e 8 de canhões de assalto à ordem de batalha soviética. O flanco esquerdo de Konev era protegido pelo 60º Exército do coronel-general Pavel Koroshkin, com 9 divisões de fuzileiros, enquanto do outro lado do rio Vístula, na margem leste, reforços adicionais estavam prontos. O 21º Exército do tenente-general Dmitry Guchev, com 9 divisões de fuzileiros, e o 59,
exército do tenente-general Ivan Korovnikov, com 7 divisões de fuzileiros. A campanha de engano em Sandomierz havia sido executada de forma magistral. Os alemães estimaram que estavam em desvantagem numérica de 3,5 para 1, quando na realidade a proporção verdadeira era mais próxima de 7 para 1. O 4º Exército de Tanques da Guarda de Konev tinha cerca de 800 tanques contra as 17ª e 18ª Divisões Panzer, enquanto o 3º Exército de Tanques da Guarda possuía 750 tanques, dando aos soviéticos uma vantagem esmagadora de 10 a 15 para 1 nas áreas-chave do campo de batalha. A escala do erro de cálculo foi devastadora. A viúva de Grasser, Eldergard, refletiu em 1971 sobre a experiência do marido. Ele me disse depois que nossa inteligência nos deixou totalmente na mão. Ele sabia estar em desvantagem, mas não imaginava quão ruim era. Para assegurar superioridade aérea, as forças de Konev contaram com o 2º Exército Aéreo, formado por 4 divisões de bombardeiros, 10 de caças e 4 de assalto aéreo. Apesar do mau tempo dificultar as operações aéreas, essa força ainda suprimiria a Luftwaffe e daria cobertura aos blindados de Konev. Ao contrário das ofensivas soviéticas anteriores, em que a infantaria rompia as linhas inimigas antes dos tanques serem introduzidos 1 ou 2 dias depois, Konev planejou empregar seus blindados desde o primeiro dia, garantindo que a ofensiva mantivesse um ímpeto implacável. Às 5 da manhã de 12 de janeiro, a batalha começou. A artilharia soviética desencadeou um bombardeio de 45 minutos sobre o 48º Corpo Panzer de von Adelsheim, com cerca de 420 canhões por meio quilômetro, despejando fogo sobre as 3 divisões alemãs. Quando o bombardeio cessou, centenas de pelotões soviéticos avançaram rapidamente da cabeça de ponte em direção às defesas alemãs destruídas. Eles buscavam ocupar posições-chave no perímetro da cabeça de ponte, muitas vezes rapidamente dominadas, enquanto as tropas alemãs atordoadas tentavam se recuperar. Com a brecha inicial assegurada, a artilharia soviética retomou seu ataque, bombardeando as posições secundárias alemãs por mais 15 minutos. Quando o bombardeio terminou, a infantaria soviética avançou de novo, com apoio de batalhões recém-chegados, para consolidar as posições fortificadas já capturadas. Konev depois destacou a precisão desse ataque em suas memórias. Os artilheiros só precisavam atirar com precisão e nunca falharam, sem nunca receber um sinal de alarme. Nenhuma das tropas que atacavam ao longo de toda a linha de frente enviou o alerta. Parem, vocês estão atingindo seus próprios homens. A 68ª Divisão de Infantaria do Major-General Paul Scheuerpflug foi a mais atingida, suportando toda a força do 5º Exército de Guardas de Poloektov. O 32º Corpo de Fuzileiros, guardas do Tenente-General Alexander Rodimstev, o 33º do Tenente-General Nikita Lebedenko e o 34º do Major-General Gleb Baklanov avançaram profundamente nas linhas alemãs. O flanco esquerdo de Scheuerpflug também estava sob imensa pressão, já que o 73º Corpo de Fuzileiros do Exército, do Major-General Sarko Martirosyan, e o 78º do Major-General Georgy Latchev, ambos do 52º Exército, juntaram-se ao ataque. O flanco direito de Techirpflug, com a 304ª Divisão de Infantaria do Major-General Ernst Seiler, enfrentou forte ataque dos 15º O e 28º O Corpos de Fuzileiros dos Major-Generais Peter Tertichny e Mikhail Ozemin, ambos do 60º Exército. A missão deles era separar o 4º Exército Panzer do 17º Exército de Friedrich Schulz, preparando o avanço soviético rumo a Cracóvia. Enquanto isso, a 168ª Divisão de Infantaria, comandada pelo coronel Maximilian Roskopf, foi sobrecarregada por um ataque coordenado do 3º Exército de Guardas, o 21º Corpo de Fuzileiros do Major-General Alexei Yamanov e o 76, o Corpo de Fuzileiros do Tenente-General Mikhail Glukov, apoiados pelo 102, o Corpo de Fuzileiros do Major-General Ivan Puzikov, e pelo 27, o Corpo de Fuzileiros do Major-General Philip Cherokmanov, ambos do 13º Exército. À medida que o avanço soviético ganhava força, o outrora formidável 4º Exército Panzer estava desmoronando rapidamente sob o peso da esmagadora superioridade do Exército Vermelho. A batalha pela Polônia havia começado e terminaria em total devastação para a Wehrmacht. A enorme concentração de forças soviéticas se mostrou avassaladora para as 68ª e 168ª Divisões de Infantaria, que simplesmente deixaram de existir. Remanescentes dispersos tentaram recuar para o oeste, mas a maioria foi esmagada pelas tropas do Exército Vermelho.
Todos nós sabíamos que a guerra estava perdida. Ficou evidente depois que os aliados cruzaram o Reno. Portanto, muitos assumiram para si a responsabilidade de tentar dar ordens e impor suas opiniões sobre as ordens. Isso resultou em algumas acusações de insubordinação, mas devido ao estresse da guerra, elas foram em sua maioria descartadas ou o infrator transferido. No entanto, não ouvi nenhuma conversa derrotista. Acreditávamos que um milagre aconteceria. Pelo menos nos diziam que resistir por mais um dia significava a fuga daqueles que estavam escapando dos vermelhos. Ouvimos que a situação no leste era ruim, com muitos civis sofrendo com o frio do inverno enquanto fugiam do exército vermelho. No oeste também estava ruim, quase todas as cidades alemãs haviam sido fortemente bombardeadas e os civis lotaram as pequenas cidades. Ficamos em posição de bloqueio para enfrentar e atrasar os americanos. Isso foi em abril, se não me engano. O tempo esquentou, mas isso só significava problemas. Os aviões americanos apareciam com frequência. Aqueles demônios atiravam em tudo que se movia, fosse militar ou civil. No final do dia, regimentos antes fortes tornaram-se batalhões desorganizados e enfraquecidos. O corpo de Hacknagel também enfrentava a situação crítica, com unidades desmoronando sob o ataque soviético. Ao perceber o colapso das linhas alemãs, Konev lançou suas divisões blindadas e mecanizadas. O 4º e o 3º exércitos de tanques da guarda avançaram rapidamente, ultrapassando a infantaria soviética e se espalhando à frente. O colapso das defesas alemãs forçou Grazer a usar antes do previsto a 16ª e 17ª divisões Panzer, pois quase não restava resistência da infantaria destruída. Numa tentativa desesperada de conter a ruptura, o general de brigada Hermann Hohen recebeu ordens para dividir sua 72ª divisão de infantaria em 3 grupos de combate e atacar o flanco da penetração soviética. As divisões Panzer foram logo atacadas pelos blindados soviéticos ao chegarem ao campo de batalha. Por serem inexperientes e mal treinadas, a maioria das tripulações de tanques alemãs teve grandes perdas. Apesar de suas tentativas desesperadas de montar uma defesa, os soviéticos avançaram, contornando os blindados alemães desorganizados e continuando seu avanço. Ao fim do primeiro dia de batalha, tanques e unidades mecanizadas soviéticas avançaram 20 a 25 quilômetros além das linhas alemãs, com a infantaria do Exército Vermelho 10 a 15 quilômetros atrás. O ataque soviético e o intenso bombardeio de artilharia paralisaram as comunicações alemãs. Havia um caos total. Frau Grazer lembrou que seu marido disse que a maioria dos corpos de von Edelstein e Hacknagel já não estava lá, as divisões desapareceram. Em 13 de janeiro, a situação dos alemães piorou. A 17ª Divisão Panzer, tentando manter sua posição perto de Schmelnik, acabou totalmente envolvida pelo flanco norte. Pelo 10º Corpo de Tanques da Guarda do 4º Exército de Tanques e pelo 6º Corpo Mecanizado da Guarda do Major-General Sergei Pushkarev. Enquanto isso, seu flanco sul foi envolvido pelo 6º Corpo de Tanques da Guarda do Major-General Vassily Novikov e pelo 9º Corpo Mecanizado do Tenente-General Ivan Zhukov. A posição ao sul de Kiel se desmoronava enquanto o 13º e 52º Exércitos avançavam implacáveis. Uma brecha de 40 a 50 quilômetros surgiu entre a 17ª Divisão Panzer e a 304ª, a Divisão de Infantaria de Siller. A única divisão de Hacknagel que manteve alguma coesão na retirada. Em uma última tentativa desesperada de reforçar a frente em colapso, o grupo de exércitos A do general Joseph Harp reuniu um regimento da 344, a Divisão de Infantaria, do brigadeiro-general Georg Kosmuller, e o lançou na luta. Porém, ele foi rapidamente dominado pelo 33, o Corpo de Fuzileiros de Guardas do Tenente-General Nikita Lebedenko, e pelo 34, o Corpo de Fuzileiros de Guardas do Major-General Gleb Baklanov. Enquanto isso, Harp ordenou que um grupo de combate da 20ª Divisão Panzergrenadier de Yau reforçasse os grupos de batalha de Ronda 72, a Divisão de Infantaria. Porém, foram enfrentados pela infantaria soviética e aniquilados ao tentar contra-atacar. Os remanescentes da 72ª não tiveram melhor sorte, encontrando a infantaria do 3º Exército de Guardas avançando logo atrás do 4º Exército de Tanques. Em uma carta de 1984 ao autor, o primeiro-tenente Karl Zimmer, líder da 72ª, relembrou a dura realidade da batalha.
Podíamos ver os russos à distância avançando em nossa direção. A artilharia inimiga logo nos obrigou a recuar para posições defensivas, e nossa resposta foi fraca. Resistimos aos russos com fogo defensivo, mas eles avançavam e nos faziam recuar repetidamente. Enquanto as forças destroçadas de Grazer lutavam desesperadamente, a situação piorou ainda mais em 14 de janeiro, quando a primeira frente bielorrussa de Zhukov lançou sua própria ofensiva. Após um bombardeio de artilharia devastador, as forças de Zhukov avançaram a partir de suas cabeças de ponte em Magnusov e Pulavy, rompendo as defesas do 9º Exército do general Smilov Freiherr von Luttwitz. Como em Grazer 2 dias antes, as forças alemãs restantes estavam em completo caos. Nesse ponto, pouco podiam fazer para deter o avanço soviético. O 4º Exército Panzer colapsava enquanto as forças soviéticas avançavam para o oeste. No fim do dia, o 31º Corpo de Tanques do Major-General Vassily Grigorev, sob comando da 1ª Frente Ucraniana de Konev, avançou até cerca de 10 quilômetros do rio Pilika, sem encontrar resistência alemã significativa. Ao sul de Kielce, as 16ª e 17ª Divisões Panzer estavam prestes a ser cercadas. O Major Hans-Günther Liebisch descreveu a situação depois. Meu batalhão e o restante do 2º Batalhão Panzer estavam cerca de 12 a 15 quilômetros ao sul de Kielce, em terreno aberto. Sofremos fortes ataques de aeronaves de ataque ao solo, mas eles cessaram após o fogo defensivo dos veículos de combate de infantaria mecanizada. O avanço de Konev rumo a Cracóvia já estava em andamento. Seu 59, Exército apoiado à esquerda pelo 60º Exército, avançou em direção à antiga cidade polonesa, com o objetivo de cortar as forças alemãs restantes. Enquanto isso, o 48º Corpo Panzer de von Edelstein, composto pelos remanescentes desgastados das 68A, 168A e 304A divisões de infantaria, foi transferido para o 17º Exército do general Friedrich Schultz. Em uma tentativa desesperada de bloquear o avanço soviético, Harp ordenou que um grupo regimental da 10ª Divisão Panzer Grenadier ocupasse posições próximas a Walbram, 14 quilômetros ao norte de Cracóvia, e enviou a 75ª Divisão de Infantaria do general de brigada Karl Arning para reforçar as posições ao sul da cidade. Em 15 de janeiro, o 3º Exército de Tanques da Guarda cruzou o rio Pilika, contornando a linha defensiva improvisada em Koniecpol de Koniec, 30 quilômetros a leste de Częstochowa. Enquanto os soviéticos traziam mais tropas e suprimentos pelo rio, os alemães apressaram-se para montar uma última linha de defesa diante da cidade, usando as tropas restantes. Ao norte de Cracóvia, o 4º Corpo de Tanques da Guarda de Poloboyarov, seguido pelos 43º e 115º Corpos de Fuzileiros do 59, Exército rompeu as linhas da 75ª Divisão de Infantaria e avançou para o oeste. Em resposta, Harp reuniu mais uma força defensiva, ordenando que a 269ª Divisão de Infantaria do Major-General Hans Wagner assumisse posições 24 quilômetros a noroeste de Cracóvia. Apesar dessas medidas desesperadas, estava cada vez mais claro que os alemães não conseguiriam conter o gigante soviético. O avanço do Exército Vermelho já estava profundamente na Polônia ocupada pelos alemães, destruindo o que restava da temida frente oriental de Hitler. Dentro do setor de Kielce, a situação havia se tornado catastrófica. Enquanto a 16ª Divisão Panzer conseguiu romper o cerco, a 17ª Divisão Panzer permaneceu presa. Nas primeiras horas de 15 de janeiro, os remanescentes da divisão tentaram romper o cerco, mas deram de frente com uma posição soviética de bloqueio fortemente fortificada. Canhões antitanque destroçaram as colunas alemãs e destruíram o que restava de seus veículos. Após combates intensos, os sobreviventes chegaram à retaguarda da 16ª A Panzer, mas ficou claro que a 17ª A Panzer havia deixado de existir como divisão. O major Hans-Günther Liebisch, relembrando a batalha, escreveu mais tarde: após 3 dias de combate, o batalhão, junto com o que restava de outros grupos de combate, especialmente o 2º Batalhão Panzer, rompeu várias linhas de elementos inimigos que nos cercavam e finalmente fez contato com elementos da 16ª A Panzer. Não havia comando e controle unificados nessas operações. A vontade de romper nos levou à ação conjunta. A 17ª A Panzer não existia mais. Os remanescentes das 2 divisões Panzer foram rapidamente reunidos no grupo de combate von Müller, sob comando do general Dietrich von Müller, da 16ª Divisão Panzer.
No entanto, com as forças soviéticas já dentro de Kielce e incêndios se espalhando por toda a cidade, o grupo de combate teve pouca escolha a não ser recuar para o oeste na tentativa de estabelecer uma nova linha defensiva. Durante intensos combates urbanos em Kielce, o 3º Exército de Tanques da Guarda de Rybalko, com apoio do 30 e 1º Corpo de Tanques, avançava sobre Częstochowa. Unidades alemãs resistiram na retaguarda, mas o avanço soviético enfrentou pouca oposição. No sudeste, o 4º Corpo de Tanques da Guarda de Poloboyarov liderou o avanço do 59, Exército de Korovnikov, rumo a Cracóvia. Desesperada para retardar o avanço, a 75ª Divisão de Infantaria do general de brigada Karl Arning montou uma defesa feroz, mas as forças soviéticas romperam suas linhas em vários pontos, forçando uma retirada sob combate. O já pressionado 17º Exército só pôde disponibilizar um pequeno número de reforços para fortalecer as posições ao norte da cidade, retardando momentaneamente o avanço soviético. Em Berlim, o general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior do Exército, percebeu a gravidade da situação. Em 9 de janeiro, ele ligou para o quartel-general de Hitler, onde o Führer ainda estava focado na fracassada ofensiva das Ardenas, no oeste. Guderian implorou por reforços para o leste, alertando sobre o perigo catastrófico na Polônia. Hitler respondeu com silêncio e uma rejeição seca. A frente oriental deve se virar com o que tem. Hitler apenas ordenou que o corpo Panzergross Grossdeutschland do general Dietrich von Sauter fosse transferido da Prússia Oriental para Łódź. A decisão enfureceu Guderian, pois deixou as defesas já frágeis da Prússia Oriental ainda mais vulneráveis. Para piorar, o corpo chegou fragmentado e só estaria totalmente operacional em 18 de janeiro tarde demais para evitar o desastre. Em 16 de janeiro, a primeira frente bielorrussa de Zhukov cercava Varsóvia. Em um esforço de última hora para evitar o cerco, Harpe ordenou que suas forças se retirassem da cidade, salvando por pouco o 46º Corpo Panzer antes que o cerco se fechasse. Varsóvia caiu para os soviéticos no dia seguinte, e Hejau foi perdida em 16 de janeiro. Ao sul, os combates aumentaram perto de Kielce. Unidades alemãs devastadas, tentando evitar aniquilação, reuniram-se ao redor do 24º Corpo Panzer de Nering, formando defesas em ouriço improvisadas contra ataques soviéticos de todos os lados. Os combates foram brutais, mas a maioria dos blindados soviéticos já avançara para o oeste, dando alívio temporário aos alemães. Ao anoitecer de 16 de janeiro, o 6º Corpo de Tanques da Guarda de Novikov havia alcançado os arredores de Radomsko, enquanto o 78º Corpo de Fuzileiros de Latyshev protegia seu flanco sul. Enquanto isso, o 31º Corpo de Tanques, junto com o 33º e o 34º, o Corpo de Fuzileiros da Guarda cercava Częstochowa, enquanto a artilharia soviética começava a bombardear as posições alemãs a leste da cidade. No dia seguinte, 17 de janeiro, Varsóvia caiu oficialmente para as forças de Zhukov. Zhukov levava o crédito pela tomada de Varsóvia, enquanto as forças de Konev avançavam para o oeste. Częstochowa estava totalmente cercada e havia combates intensos nas ruas. O ataque foi liderado pela 9ª Divisão Aerotransportada da Guarda do Coronel Grigory Polishuk, 13ª Divisão da Guarda do Coronel Vladimir Komarov e 14ª Divisão de Fuzileiros da Guarda do Major-General Vicentius Griganov. Ao anoitecer, a cidade havia caído. Enquanto isso, o 7º Corpo de Tanques da Guarda e o 31º Corpo de Tanques contornaram completamente a cidade, avançando rapidamente para o oeste. Em Cracóvia, a situação ficava cada vez mais desesperadora. A 75ª Divisão de Infantaria de Arning, reforçada pela 344, a Divisão de Infantaria do general Georg Kosmuller, tentou manter posições ao norte da cidade, mas as forças soviéticas não queriam uma batalha prolongada. O 4º Corpo de Tanques da Guarda de Poloboyarov avançou para o sudoeste, contornando a linha alemã, enquanto o 60º Exército atacou diretamente. Enquanto isso, a situação em Kielce ficou crítica. O 24º Corpo, Panzer de Nering, e o 42º Corpo de Exército de Hecknagel ficaram isolados, formando bolsões separados de resistência. Esses grupos tentaram abrir caminho para o oeste, repelindo ataques soviéticos constantes. O primeiro-tenente alemão Karl Zimmer, relembrando o caos, escreveu depois: "O que sobrou do meu batalhão abriu caminho pela linha do bolsão de Nering." Algumas unidades da 72ª ainda estavam com Hecknagel e outras já tinham chegado aqui, mas faltava coesão. Meu batalhão foi lançado na linha com uma unidade da 88ª Divisão de um lado e uma unidade de outra divisão do outro lado. Enquanto as tropas de Nering tentavam fugir, o Exército Vermelho intensificava o cerco.
O bolsão alemão estava totalmente cercado por 5 corpos de fuzileiros soviéticos, 1 de cavalaria, 2 de tanques e 1 mecanizado. Ficar parado significava aniquilação, então os alemães não tiveram escolha a não ser continuar avançando para o oeste, formando um perímetro defensivo improvisado com unidades de combate fora e tropas de suprimentos, médicas e de retaguarda no centro. Com o avanço implacável das forças soviéticas pela Polônia, o colapso da frente oriental parecia inevitável. Em 17 de janeiro à tarde, o coronel Hans-Günther Liebisch e seus homens enfim avançaram para o oeste. No dia seguinte, chegaram a um depósito do exército, reabasteceram e destruíram a instalação para impedir o uso pelos soviéticos. Os sobreviventes recuaram para o oeste sob pressão, formando uma bolsa móvel. Quantos soldados estavam na bolsa? Acho que nunca seremos capazes de descobrir, lembrou Liebisch mais tarde. Há estimativas de que mais de 100.000 soldados estavam nessa bolsa. Os veículos blindados de transporte de pessoal do batalhão sozinhos transportavam pelo menos 8 comandantes divisionais. O coronel Alberto Brooks, comandante da 17ª Divisão, Panzer não escapou. Ferido perto de Kielce, foi capturado pelos soviéticos em 17 de janeiro. Ele só voltou à Alemanha em janeiro de 1956. Enquanto isso, o avanço soviético seguia conforme o previsto. Após a queda de Częstochowa em 17 de janeiro, divisões de infantaria soviéticas seguiram as forças mecanizadas e blindadas, avançando para o oeste, rumo ao rio Oder. Com pouca resistência em terra e sem ameaça aérea relevante, as colunas de suprimento soviéticas operavam continuamente para apoiar as unidades móveis de avanço rápido de Konev. Brigadas de tanques e mecanizadas operavam até 80 quilômetros à frente de seus exércitos de infantaria, exigindo impressionantes 300 caminhões por dia apenas para combustível e outros 300 para munição. Isso foi uma façanha logística imensa. Apesar de terem armazenado muito combustível antes da ofensiva, os soviéticos também capturaram suprimentos alemães durante o avanço. Especialistas soviéticos testavam cuidadosamente o combustível capturado em busca de sabotagem antes de distribuí-lo aos veículos do Exército Vermelho. Esses recursos apreendidos encurtaram as linhas de suprimento e compensaram o fato de que os comboios soviéticos, sozinhos, só conseguiam entregar de 1/3 à metade do combustível e da munição necessários para as operações diárias de combate. A comida, no entanto, era uma prioridade baixa. Enquanto as tropas soviéticas carregavam rações, na maioria das vezes spam de fabricação americana, esperava-se que sobrevivessem com o que encontrassem pelo caminho. Assim, ao libertar cidades e vilarejos poloneses, o Exército Vermelho também saqueava esses locais por comida, agravando o sofrimento da população civil polonesa. Em 18 de janeiro, a resistência alemã aumentou a leste de Katowice. Para evitar o cerco pelo 4º Corpo de Tanques da Guarda, as unidades alemãs ao norte de Cracóvia recuaram para o oeste. A 97ª Divisão de Caçadores do Major-General Friedrich Karl Rabe von Pappenheimer tentou reforçar a linha, preenchendo a lacuna entre a 75ª A e a 712ª A divisões de infantaria. Elementos adicionais da brigada da 20ª Divisão Panzer do general Hermann von Oppen-Bronikowski também estavam chegando. Ao norte, 5 batalhões Volkssturm formaram uma linha defensiva improvisada de Miskov a Wozniacki, cerca de 30 quilômetros ao norte de Katowice. Ao contrário de seus equivalentes no oeste, que frequentemente se rendiam na primeira oportunidade, o Volkssturm no leste ofereceu uma resistência ferrenha. O motivo era claro: render-se aos americanos ou britânicos era uma coisa, mas cair nas mãos do vingativo Exército Vermelho era outra. O Volkssturm era formado por adolescentes, idosos e pessoas antes consideradas inaptas ao serviço militar. Armados com armas obsoletas, eram mais aptos à defesa estática do que a operações ofensivas. Em muitos casos, eles lutaram para defender as próprias cidades onde viviam, sabendo o que aguardava suas famílias se os soviéticos conseguissem romper as linhas. Em 19 de janeiro, Cracóvia caiu para o 60º Exército de Konev. Diferente de outras cidades polonesas destruídas por ataques, Cracóvia ficou praticamente intacta, já que os alemães a abandonaram sem lutar até o fim. Enquanto isso, o 3º Exército de Tanques da Guarda de Rybalko cruzou o rio Prosna e avançou profundamente na Silésia Central. Os elementos avançados soviéticos estavam agora a menos de 60 quilômetros de Breslau, atualmente conhecida como Wrocław, e do rio Oder. Em resposta, Grazer ordenou que a 269ª Divisão de Infantaria do Major-General Hans Wagner e a 408ª Divisão de Reposição do Major-General Heinrich Vosch assumissem posições defensivas. Sobreviventes dos 56, o Corpo Panzer, que haviam lutado para se juntar à força em retirada de Nering,
A 20ª Divisão Panzergrenadier de Jäger, junto com alguns batalhões restantes, formou a retaguarda, tentando conter a perseguição implacável dos soviéticos. O bolsão agora enfrentava pressão soviética de várias direções. O 3º Exército de Guardas avançava pelo sul e leste, enquanto o 69º Exército do Major-General Vladimir Kolpashi, do fronte de Zhukov, atacava pelo norte. Sem ter para onde ir, os alemães pivotaram para noroeste, tentando desesperadamente se unir ao corpo Panzer Grossdeutschland de von Saukel, que havia sido expulso de Lodz e agora recuava para sudeste. 4 corpos de fuzileiros soviéticos assediavam o bolsão em retirada, enquanto a retaguarda de Yao lutava para atrasá-los. Até 20 de janeiro, grupos de batalha do 17º Exército Panzer, tropas terrestres e Volkssturm se preparavam para o cerco. Konev, por sua vez, estava plenamente ciente do ardil de Zhukov. As unidades foram forçadas a abandonar Namyslow, localizada a 50 quilômetros da cidade. Sem uma linha defensiva sólida, as aproximações orientais de Breslau estavam agora completamente expostas. Dentro do bolsão de Nering, a situação estava chegando ao ponto de ruptura. Em 22 de janeiro, o bolsão se dividiu em vários grupos menores, todos lutando para alcançar a segurança. Nesse dia, o batalhão de Liebig e seu grupo romperam as linhas soviéticas e encontraram a divisão Brandenburg, mas o alívio foi breve. As forças soviéticas estavam a oeste de Sieradz, indicando que haveria mais batalhas antes de chegarem ao rio Oder. Nem todas as forças alemãs tiveram a mesma sorte. Cerca de 65 quilômetros a leste de Sieradz, um grupo de combate cercado, incluindo os remanescentes do 42º Corpo de Exército, travou uma batalha desesperada perto de Piotrkov. Forças soviéticas do 2º Escalão do 3º Exército de Guardas esmagaram as tropas alemãs cercadas, capturando algumas, enquanto a maioria foi morta, incluindo o general Hecknagel, o comandante do corpo. Em torno de Katowice, a batalha não diminuía. A 304ª, a divisão de infantaria do Major-General Ernst Zelle, já bastante desgastada, lutou contra o 30 e primeiro o corpo de tanques de guardas ao norte de Gleiwitz. Zelle havia acabado de assumir o comando depois que seu predecessor, o general de brigada Ulrich Liss, foi ferido e capturado. No flanco esquerdo de Seiler, a 100ª Divisão Jäger do coronel Hans Kreppel lutou para manter a linha do Oder diante dos ataques da cavalaria soviética. Em 23 de janeiro, as forças de Konev alcançaram o rio Oder e engenheiros e tropas soviéticos logo iniciaram a travessia. O 6º Corpo Mecanizado de Guardas de Pushkarov foi o primeiro a criar uma cabeça de ponte 50 quilômetros a noroeste de Breslau. No setor do 5º Exército de Guardas, o 32, o Corpo de Fuzileiros de Guardas de Rodimstev, enviou forças de assalto para atravessar o rio em Oawa e Brzeg, estabelecendo pontos de apoio de 25 a 35 quilômetros a sudeste de Breslau. Em muitos casos, as forças alemãs permaneceram sem saber dessas travessias, permitindo que os soviéticos consolidassem suas posições para futuras ofensivas. Por mais 2 dias, a batalha por Katowice se intensificou. O 1º Corpo de Cavalaria da Guarda tomou Gleiwitz ao derrotar a 30ª Divisão de Infantaria e a 20ª Divisão Panzer. Enquanto isso, o 118º Corpo de Fuzileiros avançou para os subúrbios ocidentais de Katowice. Ao sudeste, o 60º Exército de Korolchuk pressionou fortemente contra as 371ª A e 359ª Divisões de Infantaria, forçando os alemães a uma defesa desesperada de Oswiecim. Com a expansão das cabeças de ponte soviéticas no Oder, linhas de suprimento foram rapidamente montadas para o ataque final a Breslau. Enquanto isso, o 4º Exército de Tanques de Leliushenko já avançava em direção a Steinau, onde apenas um batalhão da Volkssturm e grupos de combate dispersos estavam no caminho. Mais ao norte, o bolsão de Nering flutuante seguia em retirada caótica. Contornando as fortalezas soviéticas em Ostrova, os alemães atacaram colunas soviéticas de suprimentos, destruindo comboios de combustível e munição. Nesse momento, as forças de Nering já estavam à frente do corpo Panzer Grossdeutschland de von Sauken, que lutava desesperadamente na retaguarda para evitar a aniquilação total. Os 2 grupos visavam chegar ao Oder próximo a Glogau, sua última esperança de fuga. Em 26 de janeiro, os exércitos de Konev controlavam a margem leste do Oder, estendendo-se do norte de Steinau até Kozla, 90 quilômetros ao sul de Breslau. A única exceção era uma cabeça de ponte alemã a leste de Breslau, onde a 269ª Divisão de Infantaria e grupos dispersos ainda resistiam ao 73, o Corpo de Fuzileiros de Martorosian. A batalha pela Polônia terminou.
A corrida por Berlim começou. Enquanto o terceiro exército de tanques da guarda de Rybakov avançava sobre os alemães a oeste de Katowice, 3 corpos do 17º Exército ficaram ameaçados de cerco. Isso deixou Konev com uma decisão difícil. Seu principal objetivo era tomar intacta a região industrial da Silésia. Mas se os alemães escolhessem lutar casa por casa, isso devastaria a área e causaria baixas horríveis à primeira frente ucraniana. A zona industrial tinha 110 quilômetros de comprimento e 70 quilômetros de largura, e um combate urbano prolongado poderia destruir grande parte de sua valiosa infraestrutura. Admito que estava passando por um conflito interno, escreveu Konev mais tarde em suas memórias. Vários dias antes, eu havia dado ordens para um cerco. A oportunidade de encurralar e aniquilar quase 100.000 soldados alemães era incrivelmente tentadora. Porém, a brutalidade do combate corpo a corpo teria um alto custo, ainda mais com o fim da guerra próximo. Konev sabia que tais perdas pesariam muito sobre qualquer comandante. Após refletir, decidi não cercar os nazistas, mas deixar um corredor livre para que saíssem da Silésia e eliminá-los depois, quando estivessem no campo, escreveu ele. Para implementar essa estratégia, Konev ordenou que Rybakov interrompesse seu avanço ao sul e girasse para o oeste, mirando em Ratibós. Simultaneamente, as 59º Exército e o 60º Exército receberam instruções para aumentar a pressão sobre as forças alemãs no setor de Katowice, acelerando sua retirada. No fim de janeiro, a decisão estratégica de Konev de deixar uma rota de fuga para os alemães em Katowice provou estar certa. A Wehrmacht, em retirada, deixou a zona industrial da Silésia, permitindo que os 59º e 60º Exércitos a tomassem quase intacta. Enquanto isso, o 73, o Corpo de Fuzileiros de Martyrosian, eliminou a última cabeça de ponte alemã a leste de Breslau, garantindo todo o lado leste do rio Oder sob o controle da primeira frente ucraniana. Ao norte, os sobreviventes do Bolsão de Nering finalmente alcançaram a segurança perto de Glogau em 26 de janeiro. No entanto, a jornada teve um preço alto, com a morte do general Johannes Bloch, comandante do 56, o Corpo Panzer, tornando-o o segundo comandante de corpo do 4º Exército Panzer a ser morto desde o início da ofensiva soviética. Com mais tropas alemãs cruzando o Oder, novas ordens foram dadas. Nering foi orientado a avançar ao sul pela margem oeste do rio, enquanto von Salkin deveria seguir pela margem leste, lançando contra-ataques às forças soviéticas enquanto consolidavam suas novas posições. Apesar da vitória do Exército Vermelho, a batalha pela Silésia ainda não havia terminado. Sem blindados e com menos efetivo, as ordens para Nering e von Salkin eram impossíveis. Apesar dos esforços, a força soviética era avassaladora. Em 2 de fevereiro, os remanescentes do Corpo Panzer Grossdeutschland cruzaram o Oder por uma ponte de pontão improvisada pelos engenheiros de Nering. Eles se reuniram com seus camaradas na margem oeste, escapando da destruição. Nesse mesmo dia, os soviéticos declararam oficialmente a conclusão da Operação Vistula Oder. Enquanto forças alemãs dispersas permaneciam presas no lado leste do Oder, elas foram rapidamente eliminadas em operações de limpeza. Embora os combates continuassem ao sul da zona industrial da Silésia, Konev havia alcançado seus objetivos principais. Em apenas 21 dias, suas forças avançaram até 600 quilômetros, obliteraram o 4º Exército Panzer, destruíram grandes partes do 17º Exército e garantiram a zona industrial da Silésia. Praticamente intacta, agora Breslau estava cercada e o Exército Vermelho se preparava para a próxima fase da guerra. As perdas alemãs foram catastróficas, dezenas de milhares foram mortos ou feridos, e divisões inteiras foram aniquiladas, sem jamais serem reconstituídas. Outras foram reduzidas a pouco mais que batalhões reforçados. Liebig lembrou que seu batalhão da 17ª Divisão Panzer caiu para 1/3 da força original. Tanto a 16ª quanto a 17ª Divisão Panzer foram consideradas quase incapazes de combate após o término da operação. As baixas de Konev também foram significativas. Sua primeira frente ucraniana perdeu 26.219 mortos e 89.567 feridos ou doentes, uma média de 5.034 baixas por dia. Apesar das grandes baixas, a máquina de guerra soviética repunha a maioria das perdas. Após a ofensiva do Vistula Oder, o Exército Vermelho estava em posição de atacar Berlim. No entanto, antes do ataque final ao Reich, era necessário trazer reforços, suprimentos e equipamentos novos.
Forças alemãs ainda resistiam na Hungria, Prússia Oriental, norte da Polônia e na costa do Báltico, e precisavam ser enfrentadas antes que o martelo soviético atingisse a capital alemã. A guerra não havia acabado, mas o Terceiro Reich tinha os dias contados. Em 3 meses, o Império de Hitler deixaria de existir. Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você ter assistido até o fim. Seu apoio é fundamental para mim. Obrigado aos meus incríveis apoiadores. Para apoiar o canal ou acessar conteúdo exclusivo, confira os links do meu Patreon e Instagram abaixo. Espero que você tenha aprendido algo novo e, como sempre, te vejo na próxima aventura. Se cuida e até logo!